CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos na tarde de hoje para estudarmos o Livro dos Espíritos, aos sábados, e também nos lembrarmos, daquele que é o nosso mestre querido, do nosso mestre Jesus. Eu preciso dar alguns avisos, Como sempre, me perdoem quem já sabe. Nós temos as nossas redes sociais, o nosso site, centroespiritualtivopanfiro.com. Pedimos que, mesmo quem já conhece, que acesse, que compartilhe, divulgue, porque é muito importante, porque o site vai ganhando visibilidade e vai fazendo com que a pessoa, ao procurar, às vezes digitando nas ferramentas de busca da internet, aí sai uma coisa boa, que fala de Jesus, que fala do bem. Temos também as outras redes, o Facebook e o Instagram, que é onde estão passando essas lives agora, e o nosso canal do YouTube, que ainda pelo número de inscritos ser reduzido, não fazemos transmissões ao vivo, mas após terminar essa palestra aqui, o companheiro colocará a gravação no nosso canal do YouTube. Nós queremos lembrar a todos também e pedir que desliguem os seus celulares, coloquem no modo para vibrar ou silencioso, caso seja imprescindível deixar ligado. Verifiquem os seus alarmes, porque às vezes a gente esquece, a gente bota aquele alarmezinho para a hora do remédio, mas esquece, e aí atrapalha o raciocínio dos companheiros que estão aqui. E também aquela horinha que a gente tem para ter esse encontro conosco mesmo, através das palavras de Jesus. Pedimos também a todos que puderem, que colaborem com a nossa obra social. Todos já conhecem, já sabem. Quem não conhece, é só entrar lá no site, tem as fotos, tem como faz para ajudar, para participar. Enfim, todas as informações necessárias para que possamos aí colaborar com essas crianças, com essas mães. Então, não precisa ser muito. A gente vai ao mercado, compra 1 quilinho de feijão, 1 quilinho de arroz. Frango também a gente aceita e precisa muito, porque a sopinha elas fazem aí com legumes, põe macarrão parafuso, põe um peitinho de frango cozido. E elas chegam aqui no sábado de manhã, tomam café, então a gente precisa de café, de açúcar, de leite, enfim, tudo que a gente gosta de comer na nossa casa também, A gente precisa muito de doações. Então, relembrando aí, nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. A nossa companheira Débora Ribeiro fará o estudo da tarde de hoje. E esse estudo é a partir das questões 790 a 793. Está na terceira parte das leis morais, dando continuidade ao estudo da Lei de Progresso. E é um estudo cujo título é Civilização. Na hora dos passes, a sustentação será feita pela nossa companheira Liane Bispo, que comentará os itens 14, 15 e 16 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos também um outro lembrete muito importante, na verdade considero aqui o mais importante de todos, que é a questão do estudo. A casa oferece estudo para todos os horários, para todos os gostos. Temos aí todas as obras de Kardec, estamos também com o estudo das obras de André Luiz, obras de Dona Ivone, temos estudos todos os dias, com exceção da sexta, que é um estudo fechado, restrito para os médiuns, que trabalham especificamente com atendimento espiritual, mas os outros dias todos das semanas temos estudo. Inclusive amanhã, 8 horas da manhã, estamos aqui com memórias de um suicida, da Dona Ivone Pereira.
E após o estudo da Dona Ivone, do Memórias, temos também 9h30 o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é estudo para todos, né? Como a gente gosta de dizer sempre, a gente nunca sabe, né? A gente está sempre aprendendo. E nas palestras a gente não pode parar o companheiro e perguntar quando a gente não entende. Mas nas aulas é justamente o momento em que a gente vai fazer essa troca de conhecimentos, de aprendizado e de convivência, né? Que é muito gostoso. Então, vamos fazer agora a leitura, né? São 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o último ali, que é um fechamento de Kardec, mas vocês em casa complementem a leitura, por favor. Então, é aí o final desses comentários das instruções dos espíritos, né, acerca do duelo. Está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aí Kardec coloca uma nota bem interessante. Os duelos se tornaram cada vez mais raros, e se, de tempos em tempos, ainda se vêem alguns dolorosos exemplos, o número deles não tem comparação com o que ocorria antigamente. Naqueles tempos, um homem não saía de casa sem prever o encontro. Ainda assim sendo sempre, tomava as suas precauções. Um sinal característico dos costumes de uma época e dos povos está no uso habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas e defensivas. O término de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, sendo interessante observar a gradação desse hábito desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferros e armados com uma lança, até aquela em que portavam uma simples espada, tornando-se ela antes um adorno e um acessório do brasão do que uma arma agressiva. Um outro sinal de mudança nos costumes é que, antigamente, os combates comuns aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar espaço livre para os duelistas. Hoje, eles se escondem. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que causa comoção. Outrora não se dava atenção a tal fato. O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa reunião. Senhor Jesus, Mestre querido, benfeitores amigos dessa casa de amor, agradecemos por termos conseguido chegar até aqui na tarde de hoje. Pedimos, Senhor Jesus, que conduzas o raciocínio das companheiras que falam o uso da palavra. E também, Senhor, essa conexão, essa união de cada um de nós com os nossos espíritos guardiães, com esses espíritos amorosos também aqui da casa, que muito querem nos auxiliar. Que seja então, Senhor, um momento de comunhão de almas, para que saiamos assim mais fortalecidos para o nosso dia a dia. Que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, o estudo é a respeito da lei do progresso, especificamente, mais enfaticamente, falando sobre a civilização. Eu vou ler somente a questão 790, para a companheira ter mais tempo de desenvolver o seu raciocínio. A civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade? É uma pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura.
Subpergunta A. É racional condenar a civilização? Resposta dos espíritos. Condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Débora, que os benfeitores da casa te inspirem e te auxiliem. Muita paz. Conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, falar sobre ela, compreendendo a nossa natureza acima de tudo, a natureza humana que está aqui nesse capítulo, né? O capítulo Lei de Progresso. E aí eu estava estudando, pensando em casa, né? Quando ele fala a primeira pergunta, né? 790 do estudo de hoje, que ele diz assim: a civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. E aí eu estava pensando, então seria bom primeiro a gente definir civilização, para a gente começar a entender. Também definir de alguma forma, de uma forma mais simples que a gente possa, progresso. Porque senão a gente começa a falar de coisas que às vezes a gente nem tem certeza, né, do conceito. E aí eu fui lá no dicionário, e aí peguei civilização, porque senão a gente vai começar a ler e ver as respostas dos espíritos com uma certa dificuldade de compreender o que eles estão querendo dizer. Então, bem pequenininha a definição de civilização, que é: civilização é o conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica, cultural, religiosa, de um país, de uma região ou de uma sociedade. Então, vamos ficar com o mínimo possível, que é o quê? Conjunto de caracteres próprios de cada civilização. Então, elas vão se juntando e nós vamos vendo isso ao longo das eras, né? Quantas civilizações já existiram, já sucumbiram, viraram ruínas, né, físicas, e também até muitas delas desapareceram totalmente, mudaram de regiões, isso é uma outra história. Mas a gente está vendo o quê? Que é o quê? Conjunto de caracteres. Então, vamos voltar agora lá na pergunta, né, que a gente começou. A civilização é um progresso? Quer dizer, esse conjunto, né, de formas de viver, de compreender o mundo, de se relacionar, de se apropriar do conhecimento, da cultura, é um progresso? Ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Aí ele vai dizer lá, né? Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Aí vamos pegar o que vem a ser progresso, para a gente também entender e começar a poder falar dessas duas palavras, né, que elas vão permear todas as outras perguntas e respostas, e a gente vai poder começar a separar na hora que tem que separar e juntar na hora que tem que juntar. E aí fala lá, progresso. Progresso vem do latim pro, que significa para frente, e gressus, que é passo para frente. Progredir significa avançar. Então, a gente está falando de progresso, a gente fala, eu pensei logo, movimento. Caminhar para frente, né? Progredir significa avançar. Então, o que a gente está falando aqui da lei do progresso é isso. E aí eles estão perguntando, e as civilizações, né? Estão caminhando para frente, progredindo ou não? Essa é a pergunta que está mais ou menos sendo feita por Kardec. Aí ele diz assim, progresso
incompleto. Faz sentido agora, não faz? Depois que a gente entendeu a palavra, né, a gente vai entendendo e vamos lembrar da gente aqui, todos nós que praticamente que estamos aqui, estudamos a doutrina espírita e sabemos que a humanidade ainda está antes do meio do processo evolutivo, muito mais perto da origem do que da sua meta final. Então, o progresso é realmente incompleto. Nós ainda temos muito que caminhar para chegarmos ao nosso destino final, tá? Que é outra questão que a gente vai também abordar daqui a pouco, porque a gente está falando aqui, de alguma forma, né, ou de forma geral, de evolução. Estamos caminhando para onde? Né? A gente tem que se perguntar se a gente está caminhando para onde? Tem algum destino que nos aguarda? Tem alguma meta que a alma humana ou todo o universo vai chegar? Aí a gente tem que perguntar isso, né? Então, nós, da doutrina espírita, acreditamos que sim. Então, a gente está caminhando na direção de Deus. Então, faz sentido a gente se relacionar em civilizações dentro de um movimento, que é o progresso, para que a gente possa chegar juntos, né? Lógico que respeitando o tempo de cada um, e a gente sabe que os espíritos dizem que todos vão chegar ao Pai, todos vão chegar, cada um no seu tempo devido, mas nós vamos, de alguma forma, estamos marchando nessa direção, na direção de Deus, tá? E aí ele fala, então vamos mais um pedacinho aqui, ele diz. Aí ele fala aqui, a 790A. É razoável condenar-se a civilização? Quantas vezes a gente fala assim, meu Deus, tem que acabar tudo, está tudo confuso, começar de novo. A gente às vezes fala, essa civilização está indo para onde? Nós estamos, né? Quantas pessoas que não conhecem a doutrina espírita às vezes falam? Nós estamos indo para onde? Está pior do que antes. A gente tem essa ideia, muitas das vezes, e escuta às vezes isso. Mas aí ele diz aqui, é razoável condenar a civilização? Condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. Então, é o processo natural, é de Deus, nos organizarmos em sociedade, aprendermos juntos, experienciarmos situações, porque só em sociedade nós conseguimos avançar. Então, a obra de Deus é essa, é perfeita. E aí o que ele fala, a gente é que ainda não sabe, né, de alguma forma, viver essa plenitude da sociedade. Por isso a gente encontra ainda, muitas das vezes, essas distorções. Mas, de qualquer forma, Kardec, os espíritos falam em algum momento lá, que faz parte. Mesmo as coisas que às vezes nós percebemos que não estão dando certo, ou materialmente falando, ou intelectualmente falando, mas faz parte do processo. É a liberdade de estarmos fazendo escolhas, e a partir desses resultados vamos aumentando a nossa capacidade de entender a vida, de entender a evolução, o processo evolutivo. É a liberdade que a gente tem, e é assim, através dela, que a gente vai desenvolvendo a inteligência e as potencialidades da alma, como Leon Denis fala. Então, a gente já sabe que criticar a sociedade, não, criticar aqueles que abusam dela, ainda por ignorar o sentido maior da vida e de todo o universo. Então, a gente já não pode dizer mais que tem um erro aí, né? Que ela não está indo e não está nos levando para onde gostaríamos. Faz parte. Aí ele diz aqui só, a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Aí eu pensei, civilização, sociedade, nós, ou não? É o vizinho. É lá fora. Não, nós, eu me incluo também, né? A civilização se depurará?
eu represento uma parcela da sociedade. Então, estou inserida no Brasil, né, nesse continente, inserida dentro dessa civilização ocidental. Então, eu permeio algumas, né, das crenças, da cultura, de alguma forma. Então, nós somos agentes ativos dessa sociedade. Então, quando a gente fala, né, a civilização, aí eu pensei, nós, né, nos depuraremos um dia, essa sociedade será mais harmoniosa, mais coerente, mais justa? Sim, com certeza. Mas aí os espíritos falam, né, para nossa calma, né, ele diz assim, sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Então, estamos, né, ainda plantando para ter a florzinha, para chegar nos frutos. E aí, com isso, a gente vai evoluindo e vai podendo compreender melhor o nosso papel dentro dessa civilização. Então, está dentro do cabimento da lei ainda civilizações com ideias que não comungam ainda, como ele falou aqui, com os desígnios de Deus. Mas, de qualquer forma, os espíritos, né, e Deus, eles possibilita que possamos, nesses ensaios, nessas experiências, criar a nossa consciência, aumentar a nossa consciência, dilatar o nosso entendimento. Imagina se fosse tudo pronto, como desenvolveríamos essas potências da alma? Só podemos desenvolver as potências da alma porque nos é permitido esse campo de aprendizado, que é a vida, o universo todo. Tá? Aí ele vai falar aqui, né? E aí a gente sabe, aí vamos pensar, eu pensei, e evolução? Então nós temos uma sociedade que está lá, né, uma civilização, onde estamos inseridos nela, e temos a lei de progresso que nos impulsiona, e aí eu lembrei, né, nos nossos estudos das semanas aí, onde a gente vai trocando, aprendendo muito uns com os outros, nós somos essa lei, é irresistível, essa lei da evolução é irresistível. Está gravado, Leon Denis fala isso de uma forma tão bela, está gravado em nós, na nossa consciência, esses atributos divinos. Então, é isso que nos atrai, esse amor infinito que nos impulsiona para crescer, para evoluir. E evoluir significa o quê? 3 aspectos a gente tem que pensar em termos de evolução. Evolução da parte material, que nós estamos ainda descobrindo coisas o tempo todo, mergulhado nesse hálito divino. Eu digo que a gente não aprende nada, só faz download, porque tudo vem de Deus, tudo, né? E a gente só vai pegando e se apropriando. Leon Denis fala isso no momento que a gente vai se apropriando de tudo isso, desse saber imenso que permeia todo o universo. E nós estamos caminhando, como ele fala, em espiral ascendente na direção desse núcleo. De onde e a partir de onde todo o universo se expressou. Um núcleo supremo, Deus, que tem esse universo como sua obra. Então, e é essa força do amor infinito que nos puxa. Não tem como a gente não evoluir. É da lei. É uma atração imensa, irresistível, que faz com que a gente busque cada dia ser melhor, cada dia aprender algo, cada dia a desvendar os mistérios do universo. Então, a gente está falando de lei de progresso, não tem como não falar disso. Porque senão o progresso fica sem sentido. Eu digo sempre isso, se não sabemos para onde vamos, qualquer lugar serve. Então, a gente tem que saber o que nos aguarda, o que nos espera, o que nos atrai. Só assim a gente encurta esse caminho que nos leva a essa felicidade infinita que está dentro de cada um de nós, aguardando
esse desfecho, onde vamos nos liberando a cada passo das nossas imperfeições e atingindo essa consciência maior. Tá? Aí ele vai falar aqui. Vamos pensar então nessa questão da evolução. Então já sabemos que estamos caminhando, um movimento de progresso, as civilizações vão evoluindo à medida que a gente vai se apropriando da moral, né, desses atributos, dessas escolhas assertivas dentro dos atributos divinos. E aí a gente, vamos pensar aqui. Aí ele diz aqui, ó, Leon Denis, ele fala de evolução, no item que ele fala de evolução, no problema do ser do destino. A alma contém em estado virtual, olha, está até bem atual, né, Leon Denis? Estado virtual, todos os germes de seu desenvolvimento futuro. Aí eu digo, nós já temos o programa dentro de nós. Já temos o programa, está tudo lá. Todas as qualidades, os atributos em germe, esperando só a gente dar o start, né? Startar através das experiências, e a gente vai elaborando, né? E se desenvolvendo e compreendendo e expressando os atributos divinos. A gente expressa os atributos divinos. Isso é muito importante da gente entender. Nós vamos expressar os atributos divinos na nossa consciência, na nossa mente, que é uma das qualidades, né? Um dos atributos da consciência, a mente. Aí ele diz assim, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrena. Então já tirou para a gente aqui a questão de espaço. A felicidade não está, né, na minha casa, não está no planeta Terra, não está, né, no que eu aprendo. Não. Como equivocadamente muitos acreditam. E sim, o aperfeiçoamento de cada um de nós. Aperfeiçoamento que devemos realizar pelo trabalho, pelo esforço, por todas as alternativas de alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados no estado celeste. Então, essa é a nossa evolução, é o nosso caminho, chegar a esse núcleo que faz com que a gente usufrua, expresse todas as, como ele fala aqui, todos os estados celestes. Expressar é aquilo que já está ali e eu não consigo expressar. Nós já estamos dentro desse hálito divino, mas o que falta? Expressar isso. Já está tudo ali para todos. Não tem ninguém que esteja, nenhum ser humano fora disso. Por isso é que a gente tem que compreender que só temos uma raça. Uma. Não a branca, não a preta, amarela, vermelha, nem os partidos, nem as crenças e religiões. Só temos uma raça, que é a raça humana. Todos nós fazemos parte dessa família, que é a família humana. E todos nós estamos mergulhados nessas infinitas possibilidades. Não tem nenhum ser que não esteja neste momento, mergulhado nessas infinitas possibilidades da vida, dentro dessa imensa, né, consciência maior. Então, a gente já deveria abolir tantas coisas da nossa vida, né? Se nós soubéssemos, tivéssemos a consciência disso. Aí ele diz aqui, vamos a 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Então, já está tudo aí. Vamos pensar assim, se já está tudo para ser expresso, só falta a gente expressar, vamos pensar assim, por que a gente ainda não expressa, né? Aí ele diz, ó, a resposta diz, porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Então ainda falta para a gente a experiência, o esclarecimento, a sabedoria, como os espíritos falam. E a gente está no momento de quê?
que a gente está vivendo uma evolução enorme tecnológica, uma evolução, né, de conteúdo científico, de intelectualidade. Os espíritos falam que é natural, que ela vem primeiro engendrando, quer dizer, impulsionando, empurrando o desenvolvimento moral. É lógico que a gente sabe que quando a gente começa a se informar mais das coisas, a gente tem mais poder de escolha, a gente pode raciocinar melhor, tomar decisões mais apropriadas, ter mais senso de julgamento. Então a gente está, como eles falam, ainda o quê? A gente ainda não faz todo o bem porque ainda falta algo. E esse falta algo está dentro do contexto. Aí ele diz, né, porque não se encontram dispostos a fazer esse bem. Aí ele vai falar assim, não seria ainda porque, criando necessidades, olha como, né, Kardec foi cercando para poder dissecar bem, perceber todos os âmbitos de cada pergunta e de cada tema e de cada contexto. Aí ele diz assim, não seria ainda porque, criando necessidades novas, ela excita novas paixões? Está falando de civilização, daqueles costumes, né, como eu falei lá, daquele conjunto de aspectos que tem a ver, vamos pensar, com a sociedade, com nós. Aí ele está dizendo, não seria então porque, criando necessidades novas, ela excita novas paixões? Olha o que os espíritos falaram. Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, ainda está dentro do cabimento todas essas... Aí eu estava pensando nas leis, como bota a lei, tira a lei, como bota a lei, né? Está sempre criando lei. Por quê? Por qual motivo? Porque a gente ainda não consegue se conduzir de forma ético-moral. E aí a gente precisa de leis para estar o quê? Guiando a gente, cerceando, ou deveria ser assim, para que a gente o quê? Não se perdesse tanto desse processo de civilização. Então, à medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, a gente vai até podendo elaborar isso tudo, que seria uma forma de proteger a sociedade, o cidadão. E aí eu pensei das leis de trânsito, né, que são bem simples. Você... Há 200 anos atrás não precisava se fazer leis de trânsito. Agora você tem que fazer. Você tem que saber a mão que você vai, a mão que você vem, porque agora você está o quê? Com muito mais pessoas utilizando isso, e aí você precisa organizar isso para o bem-estar da sociedade. Então essas leis são importantes, nem todas são perfeitas, mas elas vão atender o quê? Um tempo, espaço e pessoa, que no caso é a sociedade deste momento. Então a gente está vendo que vai sendo o quê? Esse progresso intelectual, ele vai dando a gente a noção maior. Antes a gente não precisava, né, vivia só o contexto do nosso sítio, da nossa fazenda, né, onde nós vivíamos em áreas rurais, e a gente não precisava dar conta disso tudo. À medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, a gente vai precisando desse conhecimento, de aplicação desse conhecimento, visando o bem-estar da sociedade, pelo menos deveria ser assim. Então a gente está vendo que isso tudo faz parte desse avanço e dessa evolução. Vamos ver aqui. Vamos lá. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Que é a 793. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditar e estar muito adiantado. Olha o que ele vai falar. Isso tudo que a gente falou. Acreditais e estar muito adiantado por ter desfeito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Ó, está fazendo a gente pensar. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados. É a conduta de bom viver. Quando houverdes banido de vossa sociedade. Nós, lembra sempre disso, eu represento a sociedade, sou um membro dela, tudo que eu faço interfere nela, ou não.
É uma grande rede, uma grande malha social. Não tem, é sistêmico, né? A gente já sabe disso em tudo, é a água do rio, tudo é sistêmico. Então, o que eu faço que vai contra o direito do outro, a liberdade do outro, né? No bom sentido, eu estou de alguma forma interferindo nesse bom andamento e de alguma forma atrapalhando a evolução dos meus irmãos. Aí ele diz aqui: mas tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizado quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Então a gente já tem um modelo, né? Jesus, foi o que ele falou aqui, já temos um modelo. Não estamos mais à deriva no planeta Terra, temos um modelo. Então, melhor ainda, né? Nós já estamos em relação a tantos, né, milênios atrás. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então a gente está vendo que tem muito trabalho, né? Aí as leis morais, a gente vai falar então, o que ele está falando aqui? Que o mais importante, o progresso intelectual é importante, o progresso científico é importante. Como ele falou, sim, ele impulsiona, engendra o progresso moral. Mas o progresso moral é a essência do desenvolvimento da vida humana. Esse progresso que visa o bem-estar psico-espiritual das pessoas. Esse é o ápice, né, da civilização. Progresso psico-espiritual. E o que isso quer dizer, né? Como a gente vai, né, atingir esse progresso psico-espiritual? É um desafio para a gente, né? E nós já temos tanto conhecimento intelectual, mas a gente precisa ainda colocar isso em prática. A gente tem como referência Jesus, a gente tem vários espíritos que chegam à humanidade, trazendo, né, o que? O roteiro, trabalho. E a gente sabe que, para a gente desenvolver tudo isso, a gente precisa viver em sociedade, sim. Não adianta a gente se isolar. É aqui que nós vamos aprender, é com o outro que nós vamos aprender, né, aprendendo com as diferenças, aprendendo a desenvolver todos os atributos divinos em sociedade. Então não tem como fugir dela. Agora, aí ele diz aqui, outra coisa que Kardec fala, ó, a civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas que nem por isso deixam de constituir um progresso natural. Olha o que ele está dizendo, que tem seus males. Eu me lembrei da bomba atômica. A bomba atômica, né? Descobriu-se algo tão poderoso que de alguma forma foi utilizado para o mal da sociedade. Mas a gente sabe que a partir dali teve um avanço. Então é disso que ele está falando. Então foi ruim ter descoberto, né, a fusão, fissão, lembra isso? Não. Como o homem usa isso é que a gente tem que analisar. Mas a evolução foi boa. Porque a gente tem hoje aí quantas usinas nucleares em função desse conhecimento que vem se trazendo e que vem se acumulando. Então, o que a gente tem que entender aqui é o que ele diz, nem por isso deixa de constituir um progresso. A gente vai nas experiências percebendo aquilo que foi bom, que foi melhor e o que não foi para a sociedade. E vamos pensar aqui, a gente fala de quantos males que nós estamos vivendo, mas se a gente parar como história, a gente depois não vai olhar e dizer assim, engraçado, aquilo que aconteceu lá atrás, né? Há 300 anos, hoje a gente está colhendo, a gente estava até falando da penicilina, né? Falando, nossa, morria tanta gente, né? A gente estava conversando aqui esses dias, falando sobre várias coisas que foram surgindo e que hoje a gente acha natural, mas que antes daquilo se morria
né? Então a gente vê que tem sempre, a gente paga o preço da civilização, né? Porque tem coisas que nesse laboratório da vida vão sendo, como ele diz aqui, usadas e abusadas por nós, mas a gente vai aprendendo. Nós só vamos aprendendo na experiência. Por isso os espíritos permitem. Por que eles permitem? Eles já sabem, né, que vão acontecer algumas situações, mas eles permitem o direito da gente experimentar aquilo. Olha que lindo, né? É muito lindo isso, da gente pensar a grandeza deles deixarem as coisas, muitas das vezes, nas nossas mãos. O que dá para deixar, eles deixam, porque eles sabem que com isso... E aí eu me lembrei de um texto que eu li de Pierre Sarkar, que ele fala assim, o homem evolui, se for evoluir no dia a dia, demora muito. E às vezes a gente evolui, onde a gente mais evolui é com choques físicos e choques psíquicos. Então a gente está vivendo isso, choques físicos e choques psíquicos, a pandemia, várias coisas que vão acontecendo, mas com isso depois a gente vê o quê? A gente vê o exemplo disso foi a guerra. Choques físicos e choques psíquicos. E como evoluiu-se depois disso? Então a gente entende que está tudo isso dentro do cabimento de um planeta ainda de provas e expiações, onde a gente tem muito pouco, né, ainda adiantamento moral, tem um intelectual que está caminhando a passos largos, e aí quando esse intelectual está indo por um caminho muito, né, complexo, que pode levar a gente, né, aí eles vêm e a gente tem os choques físicos e psíquicos. Faz parte da evolução. Não é castigo, faz parte do processo de evolução. E aí eu lembrei de Leon Denis, né, que Leon Denis fala, eu pensei em evolução. Para onde nós estamos indo realmente? O que nós vamos, né? Como que nós vamos evoluir? Né? Aí ele fala aqui desse bem-estar físico, psíquico. Olha aqui. Aí ele diz assim, no problema do ser do destino, na parte 1, no item 9, evolução e finalidade da alma. Aí vamos pensar. A alma, dissemos, vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa, ela escapa à análise, como tudo que emana do absoluto. Não dá para a gente ver com os sentidos, né? Perceber com os sentidos. Tá além, exige mais de nós. Nós temos... A alma humana, ela vai evoluindo como a gente falou, materialmente, mentalmente, mas isso tudo aqui, segundo alguns autores, não é, a gente não pode dizer progresso, porque lembra, progresso, na essência da palavra, os espíritos falam, é o avanço moral. E o que significa esse avanço moral? A nossa mente expandida, porque Leon Denis fala isso aqui, nós vamos entrando nesses atributos divinos com a nossa mente, para poder expressar eles, mesmo no corpo físico. Foi o que Jesus fez. O que Jesus? Estava num corpo físico, não veio derrubar a lei, como ele falou, mergulhou num corpo físico, mas evoluído. Qual a diferença dele para todos nós? Uma mente expandida, refletindo o Pai, os atributos divinos. Ele falou, eu e o Pai somos um. Era o mesmo corpo? Não. A mente de Jesus refletia os atributos divinos. Era assim que ele expressava Deus, através da sua postura, da sua mente clara, das suas atitudes.
da sua fala coerente, do seu exemplo. É o exemplo para todos nós. E a gente tem que pensar, o que tinha de diferente de Jesus em nós? Muitas vidas, com certeza. Nossa, uma infinidade de vidas, onde ele foi elaborando. Leon Denis fala isso lindamente, quando fala do destino, vai elaborando isso, mas uma mente expandida. Conhecimento, ok. Tecnologia, ok. Progresso material, ok. Mas a essência é psico-espiritual. Mente e espírito. Esse é o nosso destino. É para lá que temos que ir. Expressar a mente divina. E aí ele diz aqui, lenta e dolorosamente, amadurecemos para as tarefas cada vez mais elevadas. Não foi assim com Jesus? Planificar o planeta Terra, o orbe terreno, desde antes, né? Ele falou desde antes, preparar para nos receber todos os princípios de vida, começar do zero, como diz o outro, né? E mais elevadas, participamos mais da execução de um plano, cuja majestade enche de uma admiração comovente aquele que nele entrevê as linhas imponentes. À medida que vossa ascensão se acentua, maiores revelações nos são feitas. Olha, novas formas de atividade, novos sentidos psíquicos nascem em nós. Coisas mais sublimes nos aparecem. O universo fluídico, e aí a gente pensa a mente cósmica, que tá em tudo, no fluido universal, mergulhado no fluido universal. Todas as impressões, todos os registros divinos. O universo fluídico sempre se mostra mais vasto para o nosso desenvolvimento. Ele se torna uma fonte inesgotável de alegrias espirituais. Então, precisamos entender que evoluir não pode ficar no âmbito da vida material, nem do nosso intelecto, que já estamos bem avançados nele. Precisamos muito mais do que isso, alçar voos, expandir as nossas mentes. E aí a gente sabe que a gente está entrando na era da meditação, trazendo isso não como uma religião, até porque não é, como um recurso do espírito. Expandir a nossa mente para que a gente possa refletir nela o divino. É assim, é para isso que serve a meditação, nesses momentos onde a gente está com um avanço tecnológico enorme, mas ainda estamos tão distantes, né, do sentido de Deus e dos nossos atributos divinos serem expressados. Então, a gente sabe que tem o trabalho no bem, porque a mente precisa de expandir-se na direção de Deus. É uma necessidade humana. Todo ser humano quer chegar a Deus, a expressar, né? Porque a gente não pensa que é um ser, ou alguma coisa, ou alguém. Não, está em tudo, né? Tudo. Nós somos, Leon Denis vai falar aqui, somos uma parcela, né? E aí precisamos o quê, então? A mente direcionada para esse infinito quer expandir-se. E será que a gente vai expandir a nossa mente só com o intelecto? E eu estava lendo um texto aqui que diz assim, o intelecto, a informação, né, intelectual, ela é a comida devoradora que a mente come. Então o intelecto, chega uma hora, já notaram que chega uma hora que não tem mais espaço para entrar informação? Por que será que isso está acontecendo com a gente?
O nosso HD espiritual está lotado. Nós estamos rodando as nossas mentes em camadas muito já estreitas, que não tem mais espaço. Todos esses espíritos, e a gente estava olhando, o Leon Denis falando disso há poucos dias no estudo, meditam. Eles meditam. Nosso presidente medita. Todos nós meditamos. Por quê? É onde a gente vai buscando expandir a nossa mente para que a gente possa pegar essas informações que estão aí permeando esse vasto infinito de vibrações. E com isso a gente vai podendo fazer as mudanças que são internas. Agora não são as mudanças mais tecnológicas que a gente faz bem, físicas. Já temos um corpo físico extremamente harmonioso com o nosso processo evolutivo, um cérebro extremamente complexo. A gente agora precisa expandir o nosso espírito. Estudo, trabalho no bem, faz a gente limpar essas camadas, faz a gente compreender melhor, com lucidez, quem somos, para onde estamos indo. Mas a gente precisa dar um passo além, expandir o nosso espírito, sabendo para onde nós estamos indo. Para onde estamos indo? Senão a gente fica discutindo um monte de coisa nesse momento tão conturbado do planeta todo, né? Como um todo. Quem é dono de o quê? Quem manda em quem? Quem está certo? Quem está errado? E a gente fica... parece que a gente está rodando em círculo, correndo atrás do rabo. Porque a gente não está conseguindo olhar e pegar essa mente que está aqui, que já está com muita informação, a gente precisa dar um up nela, dar uma expandida nela, para que a gente possa perceber as belezas. Foi isso que Jesus fazia, já era dele, a mente tão expandida que era um com o Pai, trabalhando incessantemente em prol de todos nós, de toda a humanidade sofredora. E aí ele diz aqui, Leon Denis, no Problema do Ser, fala assim: dia virá em que a alma engrandecida dominará o tempo e o espaço. Está além, está muito além. Um século não será para ela mais do que um instante. E, com o lampejo do pensamento, ela ultrapassará os abismos do céu. Seu organismo sutilizando, cada vez mais, quanto mais a gente vai adentrando, e Leon Denis fazia isso, adentrar nessas esferas onde os espíritos superiores habitam, ele se beneficiava. Tinha lampejos da vida celestial, da vida do espírito, mesmo num corpo físico. Com lampejos de pensamento. A gente pode fazer isso mesmo no corpo físico. Ele ultrapassará os abismos do céu. Seu organismo sutil, purificado em milhares de vidas. Somos nós, já vivemos muito. Vamos viver? Sim, mas já podemos fazer a diferença. Já podemos organizar melhor a nossa evolução, se apropriar mais dela. Seu organismo sutil, purificado em milhares de vidas, vibrará a todos os sopros, a todas as vozes, a todos os apelos da imensidão. Sua memória mergulhará nos tempos já idos. Poderá reviver, quando quiser, tudo aquilo que tiver vivido. Chamar para junto de si ou ir ao seu encontro das almas queridas que tiverem partilhado de suas alegrias e de suas dores.
pois todas as afeições do passado se reencontraram e se reúnem na vida do espaço. Com a nossa mente a gente pode ir além, ir longe. Tecem-se novas amizades e, pouco a pouco, uma comunhão mais poderosa aproxima os seres em uma unidade de vida, de sentimento e de ação. Crê, alma, espera, homem, meu irmão, depois age. Aplica-te a deixar transparecer em tua obra os reflexos e as esperanças de teu pensamento, as aspirações de teu coração, as alegrias e as certezas de tua alma imortal. Explica a tua fé nas inteligências que te rodeiam e compartilha de tua vida, a fim de que elas te secundem em tua tarefa e que, por toda a terra, um poderoso esforço subtrairá o fardo das opressões materiais. Triunfe das paixões grosseiras, abra uma vasta clareira para os voos do espírito. Brevemente, uma ciência jovem e renovada, não mais a ciência dos preconceitos, parece que ele está falando para todos nós hoje, né? Não mais a ciência dos preconceitos, das rotinas, dos métodos estreitos e envelhecidos, mas uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações, a ciência do invisível e do além. Isso a doutrina espírita faz tanto, né? Nos trabalhos que a gente tem. Virá numa ciência invisível e do além, virá fecundar o ensino. Quanto a gente aprende com os espíritos. Virá esclarecer o destino, fortificar a consciência. A fé na sobrevivência edificar-se-á sob formas mais belas. E não é assim? Quando mais a gente vai adentrando nos horizontes do espírito, mais a gente vai vendo a beleza da vida, a beleza de uma criança, a beleza da natureza, de um livro, de uma boa conversa, de um abraço amigo, de alguém que não te julgue, te compreenda, te escute. É disso que Leon Denis está falando. Uma arte mais idealista e mais pura, banhada pelas luzes que não se apagam, imagem da vida radiosa, reflexo do céu entrevisto, virá regozijar e vivificar o espírito e os sentidos. O mesmo ocorrerá com religiões, crenças, sistemas. No impulso do pensamento, para se elevar, impulso do pensamento, todos nós podemos no impulso do pensamento, para se elevar às verdades de ordem relativa, as verdades de ordem superior acabarão por aproximar-se, unir-se, fundir-se, para fazer das crenças múltiplas do passado, hostis ou mortais, uma fé viva que reunirá a humanidade em um mesmo ímpeto de adoração e de prece. Ficaria lendo aqui Leon Denis, mas esse espírito continua se expressando com todos nós. É só começar a ler, estudar. Nós temos aqui estudos dessas obras de Leon Denis. Temos o estudo dessa obra, principalmente,
às segundas-feiras. Convidamos todos vocês a participarem e mergulharem nesse espírito de escol que veio, que deu sua vida, seu trabalho, um exemplo, né, de um espírito de uma envergadura tão grande, mas a serviço de todos nós, dessa humanidade, nós ainda sofredoras. Então, queridos irmãos, que possamos compreender o nosso verdadeiro destino, nos esforçarmos, não mais usando as armas materiais, intelectuais, para mudar a sociedade, mudar a nós. Essa sociedade que está, né, precisando, tão sedenta desse conhecimento espiritual que a doutrina espírita oferece para todos nós, nas suas obras, nesses baluartes que escreveram, que deram suas vidas, suas horas de estudo, trabalho, reflexões, para trazer para todos nós esse material tão importante, e que possamos fazer bom uso desse conhecimento, desses estudos, das horas vindas na casa espírita, para levar tudo isso e no silêncio do nosso coração dialogar com esses espíritos superiores e usufruir dessas bênçãos, dessas vibrações de amor profundo que cada um deles tem por nós, tem por toda a sociedade. Muito obrigada a todos, que possamos ser instrumentos, principalmente nesses momentos difíceis do nosso planeta, instrumentos, Senhor, da sua paz. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos a nossa companheira, e nesse momento pedimos aos irmãos médiuns que ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós outros vamos aguardar, vamos fechar os nossos olhinhos, mentalizar a doce figura do meigo Rabi da Galileia, nosso amado Mestre Jesus, para que possamos estar em condição de receber o que os espíritos benfeitores têm a nos oferecer. Só depende de cada um de nós. Vamos então fazer a nossa prece para que possam iniciar os passes. Louvado seja, Senhor Jesus, mais uma vez o teu nome, Mestre querido, nesse momento, em que pedimos, Senhor, cura nossa alma, cura-nos, Senhor, de todas as intempéries, de todos os males, de todos os desânimos, de todas as doenças físicas, morais e espirituais. Que nesse instante, Mestre querido, possamos ser merecedores desse remédio salutar que esses espíritos benevolentes estão a nos oferecer. Que em nome de Deus possamos iniciar os passes. Nesse estudo do duelo, podemos perceber que hoje em dia não é mais usado como no sentido da palavra, onde duas pessoas adversárias tentavam num duelo corporal resolver suas pendências, até a morte de um dos dois envolvidos. Hoje, nosso duelo é com os pensamentos, onde nosso inimigo nos quer causar algum mal ou prejuízo através do duelo mental, com pensamentos deletérios para conosco, onde podemos ter-lhe causado algum dano. E dentro desse contexto, ficamos aguardando a oportunidade para revidar e também duelarmos mentalmente com essa pessoa. Infelizmente ainda, estamos muito atrasados nessa escala evolutiva, pois para alcançarmos um degrau mais evoluído, teremos que fazer o que Jesus nos recomendou: amar nossos inimigos e nos reconciliarmos com Ele enquanto ainda estamos juntos. E isso terá que acontecer em algum momento. Enquanto não chegamos a esse nível, comecemos a exercitar. Mas como podemos fazer isso? Temos que começar no dia a dia. Ao nos ofenderem, não revidemos.
ao presenciarmos uma briga, peçamos a Deus que acalme os envolvidos. Não passemos à frente fofocas, disse-me-disse, fomentando a discórdia. Se não podemos ajudar, façamos silêncio e uma prece pedindo ajuda para aquela situação se resolver. Então, a primeira caridade que devemos exercitar é a misericórdia do perdão. Perdoar sempre, 70 vezes 7. Assim Jesus veio nos ensinar. O amor incondicional. A todos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, ao ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com o perdão. O mundo, sem dúvida, nos chamará de covarde, mas ergamos nossa fronte bem alto, e, a exemplo de Jesus, não receiemos sermos coroados de espinho. Que a vossa mão não participe de um assassinato, com a falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho ferido e amor próprio. Orgulho e amor próprio ferido. Que contas prestarás à sociedade e à sua consciência se tirardes a vida de alguém? Deixai a cargo da justiça divina a reparação do mal causado. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles unirão os atos às palavras a esta máxima: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Aí sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as brigas e guerras que levam aos duelos entre os povos. O Espiritismo nos traz a fé raciocinada e a crença na vida futura. E no futuro se extinguirá esses vestígios da barbárie, ao incultar nos homens o senso da caridade e da fraternidade universal. A proposta do perdão é nos libertarmos do que nos faz sofrer, sair dessa roda de ressentimentos, pois quando ficamos remoendo esses sofrimentos e revivemos novamente, vamos adoecendo. O perdão é libertador para quem perdoa. Muita paz a todos. Graças a Deus, Senhor. Graças damos, Senhor, por esses amigos do bem, por esses momentos de refazimento perante a tantas tribulações. Pedimos, Senhor Jesus, que sob o teu comando desçam essas estrelas dos céus, esses espíritos amorosos a nos auxiliar nesse instante. Fortalece, Senhor, as fronteiras materiais e espirituais dessa casa de amor. Fortalece, Senhor Jesus, a cada trabalhador, a cada dirigente, encarnado e desencarnado, pois precisamos muito, Mestre querido, ainda do teu auxílio, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus, a cada um que aqui se encontra, para que possa retornar aos seus pontos de origem em segurança e tranquilidade. Ajuda, Senhor Jesus, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, Senhor, agora ou mais tarde, que todos eles possam receber também, Senhor, essas bênçãos aqui coletadas. Pedimos, Senhor Jesus, fortaleça a nossa nação, fortaleça a todos que nesse instante estão, Senhor Jesus, lutando para que possamos ter com amor o nome do Cristo ainda no nosso país, para que possamos ser, Senhor Jesus, continuar a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que seja para sempre, Senhor Jesus, louvado o teu nome e o nome desses amigos do bem, desses espíritos amorosos que nos acompanham, para que sempre, Senhor, possamos estar sob as tuas bênçãos e as bênçãos desses amigos tão amorosos. Que possamos, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminado a nossa reunião de estudos e passes.
Graças a Deus.